Eita, eita, que o fogo tá pegando na fazenda. E eu só vou te dizer uma coisa. Seria muito mais inteligente pro Lucas se ele simplesmente sobrasse no Resta 1, vetasse o Black da prova do fazendeiro, fosse com ele pra roça e eliminasse o Black. Porque olha, a coisa saiu de controle. Ah, quando me colocou na roça foi o quê? Já é pra que eu cozinador! E tudo por causa desse romance fake aí do Black com a Kali. Até porque tá muito estranho isso, como a própria Márcia apontou. Com sua Kali, você não manda ele. A Jaqueline vai cair muito no conceito do público se ela escorregar agora e não indicar o Black por causa desse namoro dele com a Kali. E a Márcia avisou isso pra Jaqueline. Se o Tonzão for pra roça agora e for eliminado, os crias vão se juntar ao paiol e serão 8 contra 3. Pode esquecer que já tô do lado de lá há muito tempo. Aí sim quero ver nós rebolar. E a Márcia não tá errada em dizer isso. E é isso mesmo que vai acontecer. Yuri e WL, por exemplo, não querem votar no paiol agora porque acham os meninos de lá maneiros. Arregar agora vai ser um problema enorme pra Jaque. E a dinâmica de apontamento que não teve? Mas ó, eles disseram que ia ter, a culpa não é nossa. Mas aí fizeram uma atividade que envolvia tirar dinheiro dos colegas e eliminar os demais até que sobrasse um ali. Então, é uma atividade que não criou nenhum clima ruim na casa que a gente queria. Ou o Carelli ficou traumatizado com aquela dinâmica de quase 6 horas, ou ele quis ser legal mesmo. A dinâmica não rendeu lá muita coisa pra gente, mas flopou de todo jeito. O bom é que pelo menos a gente tá tendo esse momento de Black e Kali, que é capaz dessa história dos dois, ao invés de andar pra frente, dar pra trás. Mas como o Black disse que a estratégia deles tem que seguir o fluxo do público, vai que ele mesmo acaba caindo nessa estratégia e é eliminado desse jogo. Porque pelo menos até onde a gente consegue enxergar, o Black só conseguiu mais ranço do público ao se declarar pra Kali justamente no momento em que ele vai cair na roça. Porque aquilo que ele acusou o Lucas de fazer, e inclusive brincou com isso, ele acabou fazendo da mesma forma e com a mesma intenção. Só não deve dar no mesmo resultado. E para completar, a Jaque acusou o Black de interesseiro com esse namoro dele com a Kali após a briga enorme entre o Lucas e o Black. Entendeu? Que só pediu a Kali namoro, eu sei muito bem por quê. Porque ele é um boy lixo. Vivia expulsando a menina quando ela tava bêbada aqui na cama dele, que várias vezes eu vi. Após a prova de fogo, as primeiras movimentações da roça de terça-feira já começaram. A Jaqueline diz pro Lucas que provavelmente os crias e o paiol podem votar na Nádia porque acredita que eles não teriam coragem de votar na Márcia ou no Lucas, justamente por eles já terem voltado da roça. A Jaqueline apontou que o poder dessa semana não deve mudar a baia e Lucas diz que ele ficou sem opções de voto porque ele queria votar no Tonzão ou na Alícia. Eu acho que o poder essa semana não manda na baia, já mandou semana passada, lembra? Poxa, deixa eu ver. E o Chay pensou em algo semelhante também. Ele disse pro Black que os crias não devem votar na Márcia ou no Lucas, porque voltaram da roça recentemente. Chay acredita que as opções dos crias são mesmo o Black ou a Nádia. Já o Black diz que os paioleiros têm como opções a Márcia, a Nádia ou algum dos crias, provavelmente o WL ou a Lili. Hoje tem Márcia aí, Nádia. Os crias, tá apresentando, votaram também. Aí a Márcia acredita que os crias e os paioleiros vão pra cima da Nádia e que ela puxaria o Radamés ou a Alícia da baia. Então, a Márcia foi falar com a Nádia e falou que ela provavelmente será votada pelos grupos essa roça. Márcia quis saber qual é a chance da Nádia votar nela. Nádia garante que não votará em Márcia. E assim que ela fica sozinha, Márcia diz que se Deus quiser, os grupos da casa vão votar na Nádia. Eu amei a cena, gente, igual uma cena de novela quando a vilã falar sozinha após algum personagem sair de cena. É muito engraçado o que a Márcia fez. Entenderam por que não dá pra levar a Márcia a sério? Nem ela se leva.
Deus quiser, não dá nada, se Deus quiser. Na mesma dispensa, momentos antes, Chay diz pro Black que o Lucas pode votar com eles se eles forem na Nádia. E aí o Black revela que eles precisam seguir o fluxo do público e que se o público decidiu por um caminho, eles devem ir por aí. E aí o Black disse que provavelmente ele será o indicado para a roça, mas a Kali fala que a Jaqueline pode ter mudado de ideia depois dessa declaração de namoro. Falei bem assim, ai, você acabou com o meu jeito. E ele não vai mais por causa de você, quer ver? E depois de tanto o Lucas dizer para ela prestar atenção, Jaque percebe que o Lucas tem razão. O namoro de Kali e Black pode ser uma estratégia dele para escapar da roça. Foi uma jogada, né? Eu acho. Lili, especulando com os crias sobre o poder do Lampião, diz que provavelmente pode ser uma indicação ao quinto banquinho e um veto junto com isso. Ela então especula que indicaria o Radamés e o vetaria da prova do fazendeiro. Ela acredita que a Kali pode ser indicada pela Jaqueline e que o Black pode ser o mais votado na casa e que preferiria saber qual é a do Rada, porque o jogo dele é apagado. É um jogo coerente, ele ainda não foi pra roça, tá ligado? Ah, mas achei bem. O que tu quer, cara? Falou a Lili que tem um jogo tão apagado quanto. Mas errado, de fato, ela não está. Radamés, se cair na roça, ele sai. A menos que o Black não volte como fazendeiro. Aí sim é capaz do Black sair. Para mim seria interessante essa roça acontecer entre aliados. Não rolou uma atividade da discórdia, mas uma atividade valendo 15 mil reais. Cada um começa com 5 mil reais e o objetivo é eliminar um a um até que sobre o vencedor. Cada um aponta de quem tirar 5 mil, coloca a sacolinha do peão correspondente no alvo e tenta eliminá-lo puxando um gatilho com uma corda num tempo máximo de 30 segundos. Cada um tinha 3 rodadas. Eu achei fofo, não rolou briga, não rolou nada disso, só rolou mais indiretas e zoação. É jeitinho. 15 segundos. Aê, puxa, vai lá, puxa. Aliás, pra mim foi uma perda de tempo. Mas pra gente não perder muito tempo aqui no vídeo. Começou com a Jaqueline tentando tirar dinheiro do Radamés e foi seguindo adiante. Algumas rodadas adiante, Lucas foi primeiro eliminado e o Black que o eliminou. E aí o Black disse que o jogo dele é diferente do jogo da Kali. E algumas rodadas mais adiante, o André tirou o saquinho da Kali e ela disse que é uma eterna pôr do sol. E depois o André eliminou o Black e por aí vai. Em seguida, o Tonzão eliminou o Chay, o Yuri eliminou o André, e a disputa dos grupos chegou a um ponto onde apenas os crias disputaram entre si. Lili tirou o Tonzão da disputa, que depois ficou entre ela, WL e Yuri, sendo Yuri o vencedor da dinâmica com 10 mil reais. Foi só isso aí o resumo da dinâmica. Viram? A dinâmica desse domingo foi tão sem graça e tão sem conteúdo que a gente falou dela em pouquíssimos minutos. Vai ver, o Carelli quer ver o fogo no feno pegar mesmo na terça-feira com a formação da roça. Ainda mais agora com o Black namorando a Kali e a Jaqueline pronta para separar o casal. Se vai dar barraco, eu não sei, mas seria interessante da gente ver isso acontecendo. E aí, quando todos já tinham retornado para a sede, Kali diz que Chay gosta de Nádia e estava interessado nela, o que o deixou envergonhado e o que deixou a própria Nádia envergonhada também. Então todo mundo no quarto ficou gritando pro Chay e pra Nádia e a coisa foi suficiente pro Rada dizer que ele já ouviu algo assim do Chay. A Nádia ficou envergonhada com essa tal revelação aí. Enquanto isso, Black e Kali se beijavam ao fundo. Eu vou ajudar vocês. Vocês querem vai dar namoro? E como não foi só a gente que achou essa dinâmica ruim, a Jaqueline igualmente achou tudo ruim. Ela confessa pro Lucas que ela não gostou dessa dinâmica de tirar dinheiro um do outro e que ela preferiria uma discórdia para falar e comparar as coisas de quando ela foi fazendeira pela primeira vez e agora, e em seguida falar mais coisas que estavam entaladas na garganta dela. Mas não deu, né, gente? Infelizmente. E aí, a Jaqueline disse que é atacada pela casa desde os primeiros dias, igual ao Lucas. E depois passou a ser enxovalhada. Pelo menos é só um grupo. Agora que os cria se voltou contra você, 2 deles. Mas a gente era desde o início.
A Márcia diz que ela também é enxovalhada desde o começo do programa, o que o Lucas discorda e diz que isso só aconteceu agora. Mas como a Jaque ainda está confusa, André foi aconselhá-la. Ele diz para ela que o que está pesando agora na decisão dela é o fato da Kali estar namorando com o Black. A Jaque responde que a visão dela sobre o Black não mudou e que ela precisa de uma resposta do público para saber se ela está certa ou se ela está errada sobre o que ela pensa do Black e esse envolvimento dele com a Kali. Então, Mais ou menos. não é? Claro que Mais é. ou menos, mas não muda o que eu pensei. Por isso eu já falei hoje lá no Kawaii. Eu acho que não vai mudar muito, sabia, André? Mas ao mesmo tempo, ela diz que desde o começo do jogo o Tonzão persegue o Lucas e ela teria por isso motivos para votar nele. E aí, diz que na dinâmica ela pôde ver quem tirou dinheiro do quem para saber que os crias iriam atacá-los em algum momento quando tiverem oportunidade. Apesar do conselho do André, a Jaqueline ainda estava indecisa naquele momento. Mas não esqueçam que quando ela pegou o chapéu, ela disse que queria 2 paioleiros na roça e não dar chance pro Yuri voltar fazendeiro outra vez. Enquanto isso, Chay diz que seria bom se eles conseguissem uma forma de escapar da roça. Se a gente escapar dessa roça. Nossa, vai ser demais. Porém, eles não gostaram que a Lili tenha ganhado a prova de fogo e que isso atrapalha a estratégia deles. Pouco depois, quando tudo já estava liberado, Jaque e Lucas foram conversar no ofurô e lá ele diz que não gosta de vulgarizar as coisas dos dois e que ele não usa mais cuecas brancas ou outras coisas para chamar a atenção exatamente por esse motivo e não gosta das indiretas da Jaqueline. Lucas diz que não gosta quando a Jaqueline abre muito sobre a intimidade dos dois e ainda é taxativo em dizer que ninguém precisa saber o que eles fazem ou deixam de fazer lá dentro. Só o público mesmo que tem que saber, né, gente? Porque a gente tá vendo tudo. Sobre a gente, entendeu? A gente não precisa falar o que a gente faz, o que a gente não faz, o que a gente fez, o que Ele também conta que o seu assessor o aconselhou sobre os cortes que podem ser usados contra ele e que ele seria muito atacado justamente pelas polêmicas que ele está envolvido com a Jojo. cortes vão ser usados sempre para tentar prejudicar ao máximo a sua imagem. E aí, a Jaqueline se pergunta qual é o objetivo do Black em pedir a Karen em namoro justamente agora que ele tá perto de cair na roça. Lucas aponta que o Black foi chamado de soberbo na última discórdia e que ele agora está tentando mostrar um lado mais humano pro público. Lucas também diz que o público tá vendo se essa atitude do Black é sincera ou não. Não me convence, não convence o Brasil. Lucas também aconselha a Márcia a evitar dizer que o público inteiro está do lado dela. Ao invés disso, ela deveria dizer que as senhorinhas estão do lado dela, as senhorinhas do crochê. Isso, as minhas senhoras estão comigo. Essa é a verdade, né? Tá. Lucas também imagina que ele pode parar na roça e que teme ser eliminado caso enfrente Black e Alicia. Ele acha que pode ir parar na roça por causa do Resta 1, por causa do sorteio da prova de fogo, aonde ele foi o último a jogar e sobrou. Jaqueline então revela que quer indicar alguém do paiol e Lucas diz que a melhor opção que ela pode ir é no Yuri também. A Márcia diz que eles precisam ceifar o paiol agora, mas a Jaqueline diz que seria difícil Black ser eliminado nesse momento do jogo. A Márcia responde que a chance de botar o Black pra fora é agora, porque mais uma semana nele insistindo nesse namoro com a Kali, o público pode mudar a percepção sobre ele e ele conseguir reverter as coisas a favor dele. Inclusive, a Márcia aponta que o Black mudou da água pro vinho com eles, ou pelo menos com ela. E diz que promete conversar com o Tonzão para ele votar no Black caso a Jaqueline indique outra pessoa do paiol para a roça. Vinho. Dá água pro vinho, ó. Mais uma semaninha e leva todo mundo no bico lá fora. Você tá equivocado. A Márcia aponta que para ela o Black é o mais soberbo e que o público não deve gostar disso e que o Chay não é tão soberbo quando ele está sozinho.
Diz ainda que se deixar o Chay sozinho, aí ele pode se mostrar mais. Márcia também fala que Alicia lhe ofereceu uvas e que Rada pediu para conversar com ela. Tudo depois da dinâmica do Faro, aonde ela disse que foi enxovalhada por eles, mas até onde a gente viu não era nada demais. Radamés, não te prometo fidelidade, nunca te prometi, porque eu não sou sua mulher. Beleza? E reforça que a hora de ir pra cima do Paiol e da cabeça deles é agora, porque se demorar mais, eles vão ganhar força e partir pra cima deles. Márcia também pondera que mesmo que o Lucas não goste do Tonzão, foi o Black quem o colocou na roça 2 vezes. E Jaqueline diz que ainda não decidiu o voto dela, mas que agora ela tá entre o Chay e o Black porque os dois não a querem lá dentro. E a Márcia manda a real pra Jaque. Black só pediu a Kali namoro pra não ser indicado pra roça. Kali, você não manda ele. Você entendeu? A Jaqueline se questiona se isso não foi mesmo do nada, e aí a Márcia fala que o Black mandou uma indireta pra ela, e ela respondeu dizendo que o Lucas e ela têm jogos e objetivos diferentes. Márcia conta que a Kali está assim iludida com o Black, achando que ele gosta dela. Ela lembra que o Black passou semanas dizendo que não queria nada com a Kali, e do nada o sentimento começou a aflorar. Semana passada eu não queria, o sentimento foi ruim essa semana. O Lucas concorda com a visão da Márcia. E ela diz que tirar o Tonzão agora é só fazer os crias se juntarem ao Paiol e que seriam 8 contra 4 deles. E a Márcia tem razão com relação a isso. Ela diz que é preciso eliminar um paioleiro para evitar que um novo grupão se forme na casa. A gente tem como te mandar um ali, que a gente sabe que vai sair. E rápido, antes que se junta ali. Lucas acredita que não será votado pelos crias e até pergunta para Márcia qual é a chance disso acontecer. A Márcia diz para ele que é muito pequena nesse momento. E a Jaqueline diz que o Tonzão não seria eliminado caso ele vá para a roça com o Black e que o público certamente já notou a mudança de comportamento do Black e que isso tudo dele pedir a Kali namoro pode ser apenas uma estratégia. Márcia também conta que o Radamés a procurou para falar, mas que ela não desejava conversar com ele nesse momento. Mas depois ela aceitou conversar. Você sabe disso, tá? Sim. Adoro você. Ó, vai jogar com seu Paiol. Tem dia, você não liga não que tem dia que eu vou... Vai jogar com seu Paiol, eu jogo o meu jogo. E ela diz que ia gozar muito da cara do Black vendo ele sendo eliminado. Ela também comenta que a atitude do Black em pedir a Kali para ficar com ele foi falsidade. Márcia diz que a falsidade do Paiol é nojenta e escrota. Gente, mas a falsidade deles É o brioco deles. é nojenta, escrota. Jaque e Lucas concordam que a Márcia tá certa e ela pergunta: como que de uma semana para outra ele se apaixona se passou semanas rejeitando a moça? Lucas também diz que se ele for pra roça, ele vai fazer um fuzuê porque ele não aguenta mais o povo sem opinião. Jaqueline diz para ele não duvidar, pois as chances dele parar na roça de novo são reais sim. Ainda mais se for pelo Resta 1. Não duvido não, mano. Por isso que eu tô com o cu na mão. Em paralelo, o Chay diz que ele não quer votar na Nádia com medo dela apontar que ele a persegue. Mas o Black abre os olhos do Chay e diz que a Nádia não joga com eles. Black também está apreensivo de votar na Nádia logo de cara para não perder o link do Resta 1 e pergunta para Kali se ela votaria na Nádia. A Kali responde então que se for para defender o Black, ela votaria sim e ainda ia dizer que é uma estratégia mesmo. Na Nádia tu não vota, né? Se for pra defender vocês, eu voto nela. E como eles ainda não têm nenhuma noção sobre qual é a escolha da Jaque, Chay aposta que ela indicará o Yuri e que a casa vai votar no Black e que o Black pode puxar o André para a roça. Mas eles ainda diz que seria um erro a Jaqueline tirar a opção de voto da casa. E nesse caso, eles podem ir no WL ou deixar a Nádia ser votada pelos crias e eles só seguirem o fluxo. Ou eu queria ir pela casa. Então, você vai pela casa. Que aí eu puxo um. Aí você vai pela casa. Mas eu não sei. Você não vê. Você puxa o André. Como o Chay acredita que o Lucas não iria votar na Nádia, acompanharia eles e conseguiriam mandá-lo para a roça. Mesmo assim, Black ainda acredita que para ele é melhor ir para a roça sendo o mais votado, porque assim ele pode puxar o André da baia.
mas não tem como a gente ter certeza de que as coisas serão assim de fato. O Black não quer votar nos crias agora por causa dessa boa relação que eles estão criando. Se eles encabeçarem votando na Nádia, segue o bonde. Deixa... E depois, o Chay diz que a Jaque e o Lucas estão soberbos e confiantes demais por terem voltado da roça recentemente, como se ele também não tivesse ficado quando ele voltou. Black fala que talvez as roças fossem erradas ou, de fato, os dois estejam sendo os favoritos do público. O Black também agora quer testar o André, o único do pôr do sol que ainda não foi testado numa roça de fato. Mas aquela coisa, velho, não sei se as roças estão indo erradas ou se realmente eles estão bem lá fora, que eles não estão saindo. Não, eu acho que botou a Jaque, botamos o Lucas, botamos a Márcia 2 vezes. Só faltou o André. Mas assim... Pela manhã, Chay e Radamés discutiam opções de voto durante o trato das minicabras e decidiram: a melhor opção para votar nesse momento é a Nádia. Até porque os crias e mesmo o pessoal do pôr do sol têm motivos para ir nela. Radamés levanta a possibilidade dos crias também votarem em um dos paioleiros. O Chay acredita que nesse cenário não teria como escapar e 2 deles iam parar na roça. Eles entendem que tudo vai depender de quem a Jaqueline vai indicar para a roça. O Rada acredita que ela tem motivos para votar no Yuri, mas que se ela for inteligente, ela consegue colocar tanto o Yuri quanto o Black na roça. E ainda diz mais: Chay também pode ser uma possível indicação direta da Jaqueline. O Chay até acha que a Jaque pode ir no Yuri, mas o Rada alerta que a Jaque tá com muito mais ranço do Black mesmo. Sei não, hein? Tô achando que ela tá ficando com mais raiva do Black do que do Yuri agora. Os dois concluem que só resta para eles a opção de votar na Nádia para tentarem se proteger. E aí, a Kali pergunta pro Lucas se ele votaria nela para defender a Jaqueline. O Lucas dá aquela volta para responder e diz que sim, ele conversaria com a Jaqueline, mas se precisar votar na Kali para defender a Jaqueline, sim, ele faria isso com muita dor no coração. A Kali também fez outras perguntas para o Lucas. Quem são os protagonistas da edição, o que ele diz que são o WL, o Yuri, a Olivia. Também classifica o Black como o maior vilão. E aí a Kali quis saber o porquê. Lucas responde afirmando que para ele, um vilão é alguém sem atitudes legais no jogo e o compara a Paola Bracho. Mas eu acho que ele é mais uma pegada assim, mais Paola Bracho, porque a Paola Bracho ficava tentando fazer um pouco a bozinha. Lucas também classifica o Rada como o maior sabonete e o Chay como o mais falso. E depois, a Kali pergunta então se a falsidade não seria algo da Márcia. A Jaque diz que esse é o jeito dela de ser. E aponta que o Chay é muito mais discrepante e que muda conforme os ventos da casa. Kali então chama a Márcia de cara de pau. Mentir, a Kali não mentiu. O lado amiga também que ela tem de ser, prestativa. O lado cara de pau, porque ela é cara de pau mesmo. Mas se a Márcia não fosse cara de pau, a Márcia já teria vazado há muito tempo da Fazenda. E ela ainda diz que o Brasil ama isso nas pessoas e o Lucas lembra que a Alicia também fez a mesma coisa quando brigou com ele e depois teve a cara de pau de puxar assunto com ele. Rolou também uma treta por causa de mais uma punição causada pela Lili. Ela desceu para a área dos animais sem estar de galocha. E como resultado, eles ficaram 48 horas sem pão. Nádia surtou. Nádia e Lili discutiram por causa dessa situação. Nádia aponta que Lili é quem mais causou punições ali. Qual o problema? Você também já teve punição, Nádia. Tu é a campeã, velho. Pois é, desculpa, gente. Lili pediu desculpas por essa punição, mas a Nádia não aceitou. Lili manda a Nádia bater o sino se ela está tão incomodada. E a Lili também debocha da Nádia, afirmando que vai pegar no pé caso a Nádia realmente arrume uma punição proposital. A Nádia joga uma indireta para Lili, afirmando que ela tem mesmo que fazer tapiocas para todo mundo, já que deixou todos eles sem pão. Vai falar, tem que fazer para todo mundo ela, que tirou o pão, né? GPT é clássico. Eu sou empregada dos outros, mas ela levanta a bunda para fazer. A Lili apenas a ignorou e a Nádia diz que a Lili tá fazendo piada com a cara dela. E a Lili tá nem aí pra Nádia. Em paralelo, a Márcia reforça que a hora de ir pra cima do paiol é agora e que vai ter outra hora do Lucas mandar o Tonzão pra roça e eliminá-lo. Mas agora precisa ser o paiol. E a Jaqueline bate o martelo. Vai indicar mesmo o Black pra roça.
A razão manda ela ir nele para se defender. Meu voto tá mais certo que 2 mais 4, tem como. Enquanto isso, Kali levou a conversa que ela teve pro Lucas, pro Black, e disse pro Black que o Lucas o considera o vilão. E isso acabou repercutindo na atividade pouco depois. Por alguns momentos passa de bonzinho e depois ataca. E pouco depois dessa movimentação toda, no começo da tarde, rolou uma atividade de um patrocinador. E aí, o grupo de Lucas e Jaque ganhou. Mas o Black não gostou da comemoração e os dois partiram para a briga e para a ignorância. Black acusou o Lucas de hipocrisia e o Lucas diz que eles não têm nenhum argumento contra ele. Os dois começaram a gritar um com o outro. E aí o Black mete o relacionamento do Lucas e da Jaque no meio e as fotos da Jojo e a coisa saiu do controle. Gente, respeita o patrocinador. A coisa aumentou de temperatura quando o Black meteu o relacionamento da Jaque e do Lucas no meio da confusão e falou das fotos da Jojo e disse que o relacionamento deles era por interesse. Os sinais foram cortados e só ouvimos o som da produção avisando para cada um ir para um lado. Atenção, César na sala, Lucas para o quarto imediatamente. Quando o sinal voltou, Jaqueline estava completamente descontrolada. Jaqueline falou que o Black pediu a Kali em namoro por interesse. Pediu a Kali em namoro, eu sei muito bem por quê. Porque ele é um boy lixo. Vivia expulsando a menina quando ela tava bêbada aqui na cama dele. E aí, o Black contou que o Lucas cuspiu nele e que a mão dele pegou de raspão na cara dele. Cuspiu minha cara. Ele veio pra me dar o tapa, alguém veio pra cima, segurou ele, quando segurou a mão dele, veio assim minha cara. Pegou assim, ó, de raspei minha cara. Mas, gente, do mesmo jeito que o Black acusa o Lucas e a Jaque de serem interesseiros em formar um casal, Jaque e Lucas podem fazer o mesmo com o Black e a Kali. Simples assim. E jogou na cara da Jaqueline que o Lucas levou a foto da Jojo pro jogo e que eles aguentassem isso sim. Não aguenta ouvir a verdade. Ele trouxe a foto pra dentro do jogo, irmão. Mas é fato sim, gente, que o Lucas abriu a brecha para falarem dele e da Jojo o tempo todo. Afinal, pra que ele levou a foto da Jojo pra fazenda? Qual o objetivo dele com isso? O assessor dele não falou sobre isso não ser tão legal assim? Nádia tá arrumando uma vaga no paiol, hein? Após isso, ela disse que o Lucas é agressivo mesmo pra defender o Black dessa confusão toda. Ranço desse casal. Eu tenho ranço desse casal aí. Ranço. Se acham agressivo, ele é um agressivo, os dois. Já que quer mais água? E olha que eles querem votar nela. A Kali também ficou falando que o Lucas é um personagem que tá por aqui com ele por causa dessa acusação de interesseiro. Que eu tô por aqui. Vai pra roça, volta de roça e sempre bom. Nádia então incentivou a Kali a revelar o que ela sabe do Lucas e da Jojo pra acabar logo com isso. Fala. Tô por aqui. Fala, Kali. Eu tô por aqui. Abre a boca. É a vilã de Taubaté que a gente tanto fala. Invadindo o vídeo pra concluir a história toda. À tarde, a Kali revelou o verdadeiro caráter dela ao contar o segredo do Lucas pra Alicia. E sempre quis ser rico e famoso e que o casamento dele foi algo que ele planejou justamente para poder ser rico e famoso. Não é nada demais, não é aquela coisa que a gente já não soubesse e que a própria Jojo já não tivesse falado sobre isso antes. Mas a gente viu o verdadeiro caráter da Kali ao usar uma informação para tentar tirar uma vantagem do jogo, uma informação pessoal que em nada acrescenta nesse jogo. Que eu vejo que tem algo que eu não aceito mais fingir que tá acontecendo aqui dentro e passar a mão pela cabeça, é uma decisão minha. A Kali poderia ter feito um jogo muito melhor, poderia ter ido para outro lado, mas ela preferiu desperdiçar todo o potencial dela ao se apaixonar pelo Black e a partir daí a coisa desandou para ela. O Black reuniu os paioleiros e mandou eles votarem no Lucas porque agora ele quer enfrentar a roça com o Lucas. Se eu for, eu prefiro ir com ele. Não tenho medo dele nem medo de ninguém. Mas aí, um grande problema apareceu. Os paioleiros entenderam que se o Lucas for pra roça como segundo mais votado, ele vai puxar mais alguém da baia, provavelmente outro paioleiro, e aí, no Resta 1, vai sobrar alguém do pôr do sol que vai
vetar alguém do paiol para fazer a prova do fazendeiro. Então pode dar ruim para ele. Esse menino aí, mais uma semana, mostrando quem ele é, acabou, já era. Pra ele. Eles ainda não decidiram qual vai ser a estratégia final. A coisa tá um pouquinho complicada lá pro lado deles. Em paralelo a tudo isso, também teve o Lucas. O Lucas ficou boa parte do tempo de tarde sentado ali perto da cerca. E o Black foi pegar o livro de sobrevivência deles para saber se cuspe dava expulsão e não dá expulsão. E depois ele disse que o Lucas estava do lado da cerca e que isso dava expulsão. Mas até agora isso não aconteceu e dificilmente vai acontecer porque o Lucas não pulou pro lado de fora da cerca, ele só ficou do lado ali. E aí ele recebeu o apoio da Márcia, recebeu o apoio do André e recebeu o apoio da Jaqueline. Ele foi pegar o manual pra ler se cuspida era expulsão, né? Não sei pra que ele foi pra comer. Foi. Porque não é cuspido, não é expulsão não, né? A Nádia também quis se meter na história para arrumar uma narrativa que ela tá há 2 meses tentando achar e até agora não consegue. Ela disse lá da foto da Jojo com o Lucas e que ele levou essa foto. Pegar a foto da minha amiga, da Jojo, e botar aqui dormindo com outra. Pior ainda. E a Jaqueline ficou hiper estressada. Tudo isso antes de começar a dinâmica do patrocinador agora à noite. Cala a boca! Não merece. Eu tô na minha TPM! Que inferno! Você bate o sino! De qualquer maneira, a coisa pesou por lá. E a gente vai seguir acompanhando as cenas nos próximos dias.